nessa, galera. Completamos basicamente 8 semanas de 12-12. As meninas estão mais gordas que nunca. Se a gente olhar mais de perto, essas belezuras estão cada dia mais fantásticas. Esse ciclo aqui, cara, tá muito surpreendente. Talvez esse seja um dos meus melhores ciclos. As meninas estão vindo redonda. Eu vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe nessa 8ª semana. Por mais que elas estejam lindas, eu tô muito preocupado com a umidade que não abaixou. Mas por enquanto tá tudo certo e nada resolvido. Vamos ver uma por uma, cara, porque tem muito detalhe para olhar, cara. Dentro desse grow aqui, a gente já consegue ver, notar que as plantas pegaram bastante massa, né? Estão todas, cara, bem carnudas. Os pestilos já começando a amarelar de algumas e de outras, galera. É engraçado, né? Aqui a gente tem 4 fenos diferentes e tem feno que tá quase pronto. Tem feno que a gente vê que vai demorar bastante ainda para maturar. Mas provavelmente na próxima semana, entre essa semana e a próxima, a gente já vai começar a colheita, por exemplo, dessa plantinha aqui da direita, que tá linda. Então, uma vez por semana, o que eu gosto de fazer aqui, galera, é tirar as plantas uma por uma, dar um confere, ver se não tem nenhum foco de botrytis. A gente sabe que a botrytis, ela adora esses buds fechadões assim, então é legal aproveitar esse momento para mostrar mais detalhes da planta para vocês fora do grow. Então vamos fazer isso agora, começando por essa garotinha aqui, vamos nessa. Começando pela Tropic Oz, talvez uma das plantas mais fantásticas desse ciclo, cara. Além do cheiro, ela tem uma estrutura muito linda, né? Mesmo fazendo a limpeza de canelas, vocês veem que acaba sobrando umas pipoquinhas. Então, essa altura não adianta limpar muita coisa. A ideia mesmo era deixar mais a passagem de ar melhor nessa parte de baixo, mais clean, para eu conseguir regar, para eu conseguir manter limpo o ambiente e a planta, né? E deu certo. Certo, galera? Ela ainda tem bastante folha, mas eu gostei de como ela se desenvolveu. Eu acho que não interferiu na produção, pelo contrário, a produção dessa planta tá fantástica. Uma planta absurdamente cheirosa, né? Se fosse descrever o cheiro, seria um mix de frutas, pêssego com cereja, cara. Muito gostosinho. E além disso, né? Uma planta muito densa, buds arredondados. Quem já teve botrytis sabe que de um dia para o outro ela aparece e devasta rapidamente o grow, né, cara? Começa um bud, mas pode pegar na planta inteira rapidamente. Então sempre que possível, cara, eu tiro planta por planta, né? Tento deixar ela o ambiente aqui limpo e dou uma vasculhada aqui para ver se não acho nenhuma anomalia no meio desses buds que estão fantásticos, né, galera? Você tá doido, família? Planta lindíssima, expectativa bem alta para degustação dessa planta aqui. Eu tô achando que o sabor vai ser algo diferenciado, uma exótica Tropic Oz do Maná RD aí. Estabilizou muito bem a garota, mano. Resinando muito. Sugar leaves lotadas de resina. Plantinha linda. Eu peguei algum desses buds aqui, né, cara? Como quem tá acompanhando aí sabe que a gente polinizou essas plantas, pelo menos 2, 3 buds de cada planta dessa foi polinizada por um macho, uma polinização controlada. Então, de uma certa forma, eu consegui salvar essa herança genética aqui, cara. Coisa linda. Essa é outra genética que tá me surpreendendo muito. E a galera aí também que tá acompanhando. Cara, que produção incrível dessa genética, né? Olha o tamanho desses top buds, né? Todos subiram, ficaram só algumas pipoquinhas aqui. As pipoquinhas praticamente maduras, mas o que mais me impressiona é essa estrutura, galera. Olha isso, tá até meio branco. Isso aqui é sal, tá? Que às vezes na hora que eu vou regar acaba pegando ali no tronco, mas não sei se tem algum problema real ali. Mas uma estrutura incrível, tá até entortando aqui, ó, o vaso com a força desses caules que estão excelentes, com muita saúde. E os buds ficaram muito densos, ó. Ela já tá maturando essa parte de baixo. E esses buds menores aqui foram os que ficaram prontos mais cedo, né, cara? Se a gente observar, lá em cima não. Lá em cima, cara,
Os buds de cima ainda estão com os pestilos bem branquinhos. Vou até descer ela aqui pra gente conseguir ver melhor. Mas olha isso aí, cara. Pinheirão, né, cara? Muita saúde envolvida aqui nesse feno, cara. Vamos ver lá em cima desses topos. Eu preciso descer essa planta para isso. Espera aí. Agora sim a gente consegue observar melhor os topos maiores para ver que os topos maiores ainda tem bastante pestilinho branco, né? Uma planta que fenotrigou, mas mesmo fenotrigando, cara, ela ficou fantástica, muito cheirosa. Cheiro clássico, um terpeno bem cítrico com lavanda, cara. O pessoal falou que esse banco que eu peguei, essa genética Royal Queen, é um banco que usa sementes white label, mas cara, para uma white label, isso aqui tá insano, né? Tanto a estrutura quanto o aroma, a densidade dos buds, tá um bagulho muito sensacional. E eu também salvei essa genética cítrica com a robustez acima da média, né? Eu peguei esse bud, cadê? Se eu não me engano, foi esse budzinho aqui, eu polinizei. Então a gente fez uma cruza de Prayer Pupil versus Skittles, macho, com essa garota aqui, né? Vamos ver o que sai, cara. Mas é uma planta que tá muito surpreendente, cara. Que estrutura fantástica, né? Olha isso. Você tá doido, galera. Esse é o segundo feno de Prayer Pupil com Skittles, uma planta também que tá muito fantástica. Estética tá muito para frente, galera. Olha essas cores, né? Uma mistura de azul com lilás, com branco. Tá muito linda essa planta e muito cheirosa, né? Além dessa resina em excesso nas folhas que estão mais próximas do bud, cara. É uma planta muito cheirosa e que também teve uma estrutura interessante, ó. Mais espaçada, né? Dando até espaço para os buds pegarem luz. Eu gostei da estrutura dessa planta. Ficou bem diferente da irmã dela, tá? A irmã dela é a última que a gente vai mostrar. Se você for ver a diferença de tamanho, fica até mais fácil de ver agora. A irmãzinha dela ficou mais baixinha. E essa aqui, ó, muito mais espaçada, né, cara? Linda demais. Vamos ver mais de perto esses buds aqui. Então, esteticamente, talvez a planta mais bonita, tanto pelas cores, quantidade de resina. A planta também com o aroma mais adocicado de dentro desse grow. Não é a mais exótica, mas é a planta mais adocicada. Uma mistura de bala de café com frutas, cara, muito interessante. A gente consegue ver que os pistilos já estão fechando, né? Os cálices estão dando aquela engordada final. E aqui vai mais algumas semaninhas para ficar pronto. Mas é uma planta que está finalizando muito linda, cara. Tô gostando muito dela. O segundo feno da nossa cruz aí, mostrando uma identidade linda, cara. Muita resina envolvida, muito aroma, uma planta, mano, docinha. O que eu tô louco para degustar, né? Diferença dela para a irmã dela, galera. Você vê que a irmã dela é mais roxa por completo. E essa garota aqui tem uns tons de azul. E em volta do cálice também roxo, ó. Mas ao mesmo tempo tem bastante verde claro. Então dá esse destaque diferenciado, cara. Que planta fantástica, né? Então aproveita esse momento não só para ver se tem algum foco de botrytis, mas também para fazer boas imagens, para aproveitar para admirar. Eu gosto também de cheirar bem na pontinha aqui, coloco o nariz bem na pontinha dos top buds, porque aí eu consigo sentir o real aroma dessas plantas, cara. Mas de modo geral, essa daqui tá muito fantástica, galera. Vocês estão malucos, né? Fico até sem palavras olhando essas garotas, rapaziada. Por fim, a nossa Feno 1 de Prayer Pupil com Skittles, uma planta que ficou menorzinha, fica até mais fácil de filmar, mas em compensação, cara, ficou pronta muito rápido, né? A gente já consegue ver que a maioria dos pistilos já estão marronzinhos, né? Estão entrando aí para dentro do bud.
no máximo mais uma semana, 5 diazinhos, a gente já tá colhendo essa planta, cara. Por mais que ela tenha estrutura pequena, cara, é uma planta muito densa. Eu lembro de ter degustado essa planta, ela rende muito, né, cara? Sabe aquele bud que você deixava e, pô, rende pra caramba, você tira um pedacinho e rende muito? É esse estilo de genética que, cara, finalizou também incrível. Gostei muito do tempo de maturação, porque não chegamos nem em 60 dias e ela já está basicamente pronta. Tem gente que acaba colhendo nessa etapa aqui, com os tricomas começando a ficar leitosos. Costumo esperar pelo menos todos os pestilinhos amarronzarem, né? E começarem a entrar, né? Mas esse engordinha final, parece que não, mas essa semaninha final de maturação delas, cara, ela dá uma bela de uma engordadinha ali, que faz total diferença. Na hora que você seca e cura, fica aquele bud com mais cara de bud mesmo, tá? Então, é uma planta muito densa, interessantíssima. O aroma dela não tá docinho igual o da irmã. Ela lembra mais um aroma meio hash, meio incenso, sabe? Terroso. Lembra até um pouco marroquino, assim, cara. Muito interessante, ela tá mais rústica, né? E ao mesmo tempo com uma coloração incrível, né? Tem bastante resina, mas é uma planta que tem os buds mais pretos, tá? Quando ela estava começando a formar o bud, dava para ver melhor. Mas agora, como tá bem resinada, a resina acaba tapando, ó. Mas no fundo é uma planta que tá roxa, tá, galera? Dá para ver porque tem muita resina. Menorzinha, né, ó? Uma ótima genética. Esse feno eu também consegui guardar, polinizei. Essa aqui eu já vou ter F2 desse feno, né? Para conseguir pegar um macho dessa mesma cruza de Skittles com Purple e cruzar com esse feno roxo aqui, que é menorzinho. Eu já estava atrás desse feno roxo e agora a gente salvou pelo menos a linhagem genética dela. Mas bem interessante, né, galera? Aqui são duas irmãs. Ela puxou mais a Skittles e essa aqui tá muito a cara da Purple. Tá? Se você pesquisar a genética Purple aí do banco original, tá bem parecida com isso aqui. Então você percebe, cara, que uma cruza pode te dar vários fenótipos diferentes, né? Por isso que a galera faz a seleção, né? Por isso que o breeder ele faz seleção. No meu caso, eu só tô fazendo cruzas caseiras mesmo pro meu consumo. Mas é muito interessante de observar da mesma forma, cara. Então, essa garotona Purple com Skittles feno 1, possivelmente nos próximos dias eu já vou passar a faca. E quando eu fizer isso, com certeza eu vou filmar para mostrar para vocês, tá? Agora vamos botar essas plantas para dentro do grow de novo, né? Plantas reposicionadas, fiz aquele confere, olhei bud por bud para ver se não tem nenhum foquinho de mofo, tô morrendo de medo. Agora já melhorou a umidade, mas cara, de ontem para hoje ficou entre 80 e 75, cara. E esses buds nessa talaga aqui, muito fácil de pegar um botrytis, vai depender mesmo da resistência das plantas, tá? Eu já abaixei os LEDs, tá? Inclusive, ó, tirei duas pipoquinhas ali, tirei as pipoquinhas aqui do cantinho, tá? Só para ver como é que tá, ó. Dá para perceber que esses buds de baixo aqui, mesmo sem pegar muita luz, ficaram até que consideráveis, né? E já maturaram. Então, tirei alguns antes antecipados aí só para matar a vontade, aquela pipoquinha sem gosto, que vocês já sabem como é que funciona. Eu tô tentando abaixar cada vez mais a potência desse LED, então a gente começou essa semana no 75 e finalizamos no 50%. Vou manter agora o LED no 50% até o fim da flora. Eu acho que ela não precisa de muito mais luz nesse momento. Vamos tentar finalizar sem fenotrigar, igual fenotrigou aquelas garotas ali, ó. Então vamos tentar finalizar as outras plantas sem acontecer a mesma coisa, dando uma maneirada nessa luz e também dei uma maneirada já no fertilizante, tá? Aqui tem basicamente uma dose de plântula, pouquinha coisa, cara, diminui bastante a nutrição de nitrogênio da parte A e da B e da C também, tá, galera? Eu continuo alimentando 2 vezes por dia, só que com menos fertilizante, tá? A mesma quantidade de água, mas menos fertilizante. Aproveitar esse momento aqui para matar a sede das garotas. Vamos alimentar junto essas meninas então. Vamos nessa. Segunda alimentação do dia feita nas garotas. Lembrando, se você está gostando dessa nutrição aí, está gostando do resultado, entra lá no site oficial da Easy Coco,
Usa o cupom PLANTAMEMO para pegar seu kit, que você fortalece o canal e ganha 15% de desconto. Mesma coisa para os equipamentos da Mars, cara. Entra lá no site da Mars Hydro Brasil, que é o marshydrobr.com. Dá uma conferida lá, porque esse mês é mês de aniversário de 17 anos da marca. Então tá rolando essas promoções aí de aniversário, e além dela também tem meu cupom lá, onde você consegue um descontinho e fortalece o canal, beleza? Então entra no site da Mars Hydro e usa o cupom PLANTAMEMO. Então o toque da 8ª semana foi basicamente esse, né? Vim alimentando um pouco menos, também diminuí o ppfd desse LED para tentar trazer o melhor resultado possível nesse fim de flora, nas condições que eu tenho aqui hoje, né, galera? Não tem jeito, tudo pode acontecer e a gente faz do melhor jeito que a gente consegue fazer. Beleza? Coisa linda, galera. A gente vai se ver na próxima atualização aí, na semana 9. Se você tá gostando dessa série de vídeos, desse ciclo aí, deixa seu like, fique com a imagem das meninas aí. A gente se vê na próxima atualização, então. Tamo junto e planta mesmo.